Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar especificamente sobre um assunto que eu andei pensando nas últimas horas, sobre a aluna mulher, ou mais especificamente, o aluno mulher, ou seja, aluno, quem é o estudante de um modo geral, mas dentro desse perfil podemos fazer um corte sobre o estudante mulher, sobretudo dos ensinos fundamental e médio, que é o lugar onde eu atuo, sou professor do ensino médio. Quem é essa pessoa? Quem é esse estudante mulher? Quem é esse aluno mulher? Porque nós temos um perfil mais detalhado sobre o trabalhador ou a trabalhadora. Ou seja, no mundo do trabalho, a mulher ganha menos. A mulher precisa de uma atenção especial, de atenções especiais em algumas áreas, porque a mulher tem a questão da gravidez, tem a questão da menstruação e tantas outras especificidades que são relacionadas à mulher. Mas quais seriam as especificidades que fariam com que nós olhássemos para o aluno mulher com a devida atenção? Sabedores que durante esse período onde o Brasil retornou fatidicamente ao mapa da fome, sobretudo no governo passado, algumas estudantes pararam de ir à escola, principalmente depois da fase da sindemia, porque havia uma carência de absorventes. Então, eu mesmo percebia que no retorno, algumas turmas tinham muitos meninos, até brincava, gente, uma turma só com cueca, né? Fica chato. Mas depois eu comecei a observar que talvez algumas questões específicas ao gênero feminino poderiam estar atrapalhando as meninas de estar na escola. Mas isso foi devido a uma necessidade que emergiu de uma hora para outra, devido à carência acentuada que acontecera no governo passado, com o agravamento da sindemia. Então, algumas meninas começaram a ficar sem os seus absorventes. Mas será que esse aluno mulher, esse estudante mulher, tem apenas essas carências restritas? Aliás, quem é a mulher na escola? Sabemos também que existe... Discutimos há pouco tempo sobre a mulher no cinema. Mulheres que ganhavam poucos prêmios, tinham poucos cargos de direção no cinema. Questionamos isso e agora parece que o cinema resolveu colocar a mulher também em evidência. Em cargos de chefia, em altos cargos do executivo, onde estão as mulheres? Fizemos este questionamento. Mas em relação ao aluno, em relação ao estudante, eu ainda não vi. Eu creio que já tenha. Eu não quero aqui dizer que eu estou fundando ou inaugurando. Apenas isso emergiu devido a alguns problemas que eu andei tendo nas últimas semanas e devido a muitos problemas que eu tenho tido especificamente com o público feminino. Será que eu não estou sabendo lidar com esse público em algumas questões específicas? E eu gostaria de trazer isso para essa discussão. Quem é o estudante feminino? Quem é o aluno mulher? Mas antes, gostaria de falar para você, pedir a você, solicitar a você que se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você faça o teu comentário e que você compartilhe esse material com outras pessoas.
E antes de inscrever, e ao se inscrever, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe, para que o nosso canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Não deixe de seguir essas orientações para que a gente cresça junto. E obrigado a você que está me acompanhando durante esse tempo todo, né? Durante essa trajetória desde 2018. Muito obrigado, só tenho a agradecer a vocês. Mas vamos lá. Freud dizia sobre o básico instinto, né? A pulsão de vida e a pulsão de morte. E a própria história da arte nos coloca diante de situações onde a própria morte, como aparição, ela não deixa de ser um desejo da condição humana, que no seu corpo traz a vida e no seu corpo traz a morte. Ou seja, a morte aparece a nós como um desejo na história da arte, no cinema. Aliás, tem o Avatar. O Avatar é um rapaz cujo corpo dele é frio. Nunca parei para acompanhar a série, né? Por exemplo, o Conde Drácula e Nosferatu. Por que Nosferatu? Porque o Conde Drácula é triste? Porque ele não é afetado pela consumação da morte. Então ele fica em um desejo pela morte. Então quando nós abrimos a espiral, ou seja, o mosaico dos desejos, a morte aparece. Então, por que eu estou usando o exemplo da morte? Porque no nosso comportamento humano, nosso invólucro humano, há muitos desejos que são aparentemente mórbidos. Então, a partir do momento que nós começamos a fazer certos questionamentos, às vezes, aquilo que nós questionamos e nós solicitamos e citamos tantas vezes, aquilo também se torna um desejo. Vou dizer um exemplo. Por exemplo, quando nós questionamos o racismo, questionamos, dizemos que ele está presente. Bom, uma vez que ele está presente, precisamos identificar. Aí quando o racismo aparece, eu, legal, achei um racista. Oh, por quê? Porque existe um desejo por contemplar esse suposto inimigo, que é nosso inimigo. Aí depois tudo vira racismo e acaba que nada é racismo, sendo que tudo é. Ou seja, porque o racismo aparece também como um desejo. O machismo é um desejo. Machista. Aí tudo vira machismo, nada é machismo. E sendo que tudo é machismo, o machismo nada é, uma vez sendo, ou seja, uma contradição. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo aquilo que nós questionamos e nós citamos muitas vezes, aquilo se torna também um desejo. E esse desejo, ele se dá também por intermédio, não da falta, como Freud dizia, mas através do excesso. Lacan, Deleuze e Guattari falam, e Deleuze e Guattari questionando a psicanálise edipiana, que parte da falta. Deleuze e Guattari parte do Capitalismo e Esquizofrenia, sua grande obra, né? E no Capitalismo e Esquizofrenia, os valores do mercado aparecem como excesso. Então nós somos a sociedade não da falta, e sim do excesso. Então, machismo, feminismo e tantos outros ismos que nós questionamos aparecem a nós como falta, como excesso desejante. E nós precisamos identificar esse excesso que nós desejamos. E quando o excesso aparece, a gente... aí ele ali, o racismo, o machismo, o ismo, isso, o ismo, aquilo. E existe na nossa sociedade hoje um desejo por um ismo muito específico, que é o desejo pela ideia de assédio. Que é uma coisa... E eu acho que nós ainda não nos demos conta de como nós podemos ferir alguém e aniquilar uma carreira por causa de uma simples acusação. E quando
o termo assédio aparece, e eu vou chegar no fenômeno aluna nesse sentido. Quando o fenômeno assédio aparece, parece que desperta nas pessoas um desejo por encontrar esse assédio e esse assediador, mesmo que esse assediador não esteja presente ali, especificamente naquele fenômeno que está acontecendo. Então, há poucos dias, já falei sobre isso, houve no Fantástico uma reportagem sobre uma dentista que seria uma pessoa que promoveria assédio sexual em relação aos seus comandados. Só que as gravações que apareceram eram gravações de assédio moral. Mas se as gravações eram de assédio moral, ou seja, a prova, por que no layout do anúncio se falou em assédio sexual? Se o que estava provado era assédio moral? Mas como você vai motivar as pessoas a assistirem uma reportagem com assédio moral? As pessoas fazem isso toda hora. Um xinga o outro. As pessoas brigam no trânsito. Então, o assédio moral não é um desejo. Mas o assédio sexual é um desejo por aquela aparição. Eu preciso identificar, fazer a propaganda do assédio sexual, mesmo que o provado seja o assédio moral. E, às vezes, a própria imprensa não se dá conta de que uma simples acusação aniquila a carreira. Eu penso que a carreira dessa dentista, mesmo que ela não tenha cometido assédio sexual, esteja aniquilada. Ou tenha sido fundamentalmente afetada. Aí apareceu um montão de gente, e eu que sou, agora eu entro no quesito aluna. Gente, nós precisamos entender uma coisa. E antes de falar de aluna, eu vou falar de mulher sem sexismo barato. Mulheres. Não que mulheres que acusam homens estejam mentindo, pelo amor de Deus. Mas precisamos proteger pessoas inocentes, que não são assediadoras. Essas pessoas precisam de proteção contra a acusação. Porque a simples acusação de assédio aniquila a vida e a carreira de alguém. Eu sou um pouquinho, desculpem. Aniquila a carreira de alguém. Então nós precisamos proteger essas pessoas. E a mulher, graças a Deus, que elas são assim, senão não seriam mulheres, né? Não seriam femininas. Mulheres imaginam. Por que um conquistador precisa ser sutil? Porque ele precisa deixar a mulher imaginar. Se ele for direto, ele quebra a imaginação. Mas se ele for sutil, ele desperta a imaginação. E quem é a estudante feminina? Essa estudante que imagina. O menino não imagina. Porque o feminino é muito mais imagético do que o masculino. Então, dentro dessa relação professoral entre alunos e alunas, entre professores, aí eu estou falando de professores homens, depois eu falo de outros, e alunas, há uma relação, primeiro, vamos ser sinceros, há uma relação de desejo. Quando o professor é homem, sobretudo hétero, quando as meninas são hétero, sobretudo. Mas mesmo que não sejam, há uma relação ali de desejo. E eu não estou falando de desejo só sexual, estou falando do desejo do encontro entre o masculino e o feminino. E nesse encontro do masculino e o feminino, a imaginação do menino e a imaginação da menina. E quando o professor chega com a sua testosterona, ele aparece com os seus atributos masculinos, esse masculino é simbólico. Ele é simbólico do ponto de vista positivo e ele é simbólico do ponto de vista negativo. Porque
tem sido feita uma propaganda antimasculina muito negativa, no sentido de dizer que o homem sempre aparece como o abusador em potencial. E isso tem gerado um grande problema. Há pouco tempo um professor pegou no braço de uma menina para perguntar as horas. O assunto foi parar nos altos escalões das administrações escolares como assédio. Por quê? Por causa de um fenômeno social do desejo mórbido pela presença e pela identificação do assédio. E esse desejo acontece. Então, quando o assédio não aparece, às vezes as pessoas, de forma até um tanto quanto frenética, o assédio. Ou seja, o assédio aparece nessa relação como um desejo mórbido. Um desejo mórbido pelo professor que desenrola, que se relocaliza para a ideia de assédio que muitas das vezes está no imaginário. E nós precisamos aí entender a psicologia feminina do imaginário, da imagem. Se ali tem um homem, o que esse homem está pensando e, sobretudo, o que ele está pensando ao meu respeito. Ao pegar no braço para pedir as horas. Ah! O assédio! Por quê? Porque o assédio está ali como um desejo mórbido pelo professor, pelo homem e pelo assédio daquele homem, como um desejo mórbido. E nós precisamos identificar isso na relação professor e aluno para que a gente não fique perdido, achando que nada está acontecendo e que o que está acontecendo é um absurdo. Não, o que está acontecendo também está dentro das relações eróticas entre o masculino e o feminino. Isso acontece também. Então, nós precisamos identificar essas coisas para que a gente não fique perdido. E nessa relação entre professor e alunos, professor e estudante, sobretudo professor e alunas, as palavras do professor, quando elas estão em torno da sexualidade, elas são identificadas de uma maneira pelos meninos. E mesmo pelos meninos gays, né? Porque eles não têm, eles são homens, mesmo sendo gays. Então, a imagem, o imaginário nos meninos acontece de uma maneira. Na menina acontece de outra maneira. Então, quando o professor fala, cita clitóris, cita a vulva, cita a sexualidade. E aí quando o professor fala sobre essas coisas, em antropologia filosófica eu tenho falado sobre essas coisas, e surge alguns gracejos na sala, eu acho que faz parte, né, da brasilidade, essa brincadeira de duplo sentido. Eu deixo essas coisas rolarem, não há problema nenhum, desde que o conteúdo seja transmitido. Mas quando o professor fala, aí há o desejo mórbido pelo professor, o desejo mórbido pelo, né? Há o desejo mórbido pelo assédio, pelo suposto assédio. Porque o desejo não é só de coisas boas. O desejo é por coisas boas, o desejo é por coisas ruins. Então a expectativa do assédio. Vamos ver. O assédio está chegando. Ó, tá vendo? Olha o assédio, olha o assédio. Chegou assédio, chegou. Assédio chegou. Assédio chegou. Chegou assédio. É assim. É engraçado, mas é por aí. Então, isso tem acontecido. E algumas contradições, algumas coisas que eu tenho passado, é bem neste nível que as coisas têm ocorrido. Há o desejo mórbido por coisas boas, por coisas ruins, pelo romantismo, pelo assédio. Então é importante ficarmos atentos em relação a isso, para não incorrermos em erros e não deixarmos que a edição do imaginário invada as perspectivas da orientação educacional. Porque o que está acontecendo hoje? O imaginário pornográfico, eu falei isso em outro vídeo, o imaginário da pornografia
está afetando a decisão e a interpretação da própria gestão escolar, sobretudo da própria orientação escolar, que não está sabendo colocar as coisas dentro dessas perspectivas. São perspectivas. Então, na relação entre professor e aluno, há uma perspectiva. Na relação entre professor e aluna, há uma outra perspectiva. Porque o aluno, sobretudo do sexo masculino, não tem as expectativas do imaginário que tem a mulher, que tem o feminino. Então, precisamos estar atentos a isso para que nós não cometamos outras injustiças. Há muitas coisas que eu tenho pensado sobre isso. Talvez algumas eu tenha até esquecido, porque isso emergiu a mim hoje. Mas, em tese, é isso. Mulheres imaginam. Mulheres imaginam o romantismo. Mulheres imaginam o que este homem... Que homem é esse que está diante de mim? Que mistério é esse? Quando o professor pronuncia algumas coisas em torno da sexualidade, o imaginário feminino abre uma série de portais que nós precisamos identificar. Aí, alguns falam, não, professor, fala disso não. Então não fala disso. Falo. Ah, mas e se a menina ficar... Me desculpe a palavra. E se a menina ficar com tesão? Que bom. Né? Tá tendo tesão na escola. É na escola que nós precisamos aprender a lidar e a dominar os nossos corpos. Porque na escola há a orientação escolar, há o professor que na maioria esmagadora não vai abusar de ninguém. Então a escola é o lugar certo. A escola é o lugar certo para trabalharmos o corpo. Mas, professor, a aluna vai ficar com tesão. Que bom, né? Tá viva, né? Ela tá viva. Então, a escola é o lugar certo de aprendermos a lidar. Ah, mas e se o professor falar, a aluna vai sentir, a aluna vai imaginar que bom que ela está aprendendo na escola a lidar com os impulsos do seu corpo, aprendendo a conhecer o seu corpo. Por quê? Ela vai aprender onde? No trabalho, um dia, no ambiente de trabalho? É mais hostil. Ela vai aprender onde? No desemprego do dia a dia? Esse lugar do desemprego, da mulher que precisa trabalhar, é mais hostil, sabemos. Então, já que é para que as pessoas se sintam despertadas pela sua própria sexualidade, que ela se sinta despertada na escola. Então esse vídeo tem esse objetivo de identificar o aluno mulher. O aluno homem é um tipo de aluno. O aluno mulher é outro tipo de aluno. Tanto é que nas nossas, às vezes quando eu falo de sexualidade, surgem brincadeiras de duplo sentido. Beleza, brasilidade, né? Os meninos não ficam aborrecidos. Por quê? Também porque eles não fazem nenhuma imaginação para além do gracejo da própria brincadeira. A menina não. A menina imagina. E nesse imaginário, a palavra assédio sempre aparece, mesmo que não haja o assédio. Então acho que esse vídeo é importante para a gente identificar quem é o aluno homem, quem é o aluno mulher. O aluno homem imagina pouco, o aluno mulher imagina muito. E precisamos ter atenção para isso. Ok, galera? Vocês são do coração.